Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mimeses. Este que é o tema do mês de fevereiro do nosso grande projeto anual de introdução à teoria literária. Vamos falar da mimesis principalmente a partir da obra de Aristóteles, a arte poética ou poética, mas claro, vou trazer também a opinião de outros autores para enriquecer um pouco mais o nosso debate a respeito da mimesis. Então, gente, o vídeo vai estar bem bacana. Eu já queria pedir para você curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Nosso canal está apenas começando sua trajetória e seu engajamento neste momento é fundamental. Então, bora lá! Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem se interessar em comprar algumas das obras que eu vou comentar aqui no vídeo, tudo bem? Lembrando sempre que vocês que têm comprado através do meu link estão ajudando também a manter este canal e essa ajuda é fundamental, não apenas no meu caso, mas para todos aqueles que produzem conteúdo de qualidade aqui no YouTube. Então, continuem apoiando. Bom, gente, é claro que eu ter optado por trazer a mimesis como um tema específico em meio a 12 que serão explorados neste projeto anual de introdução à teoria literária já mostra o modo especial como eu olho este tema. E realmente o tema da mimesis, a questão da mimesis para mim é uma das mais importantes em literatura, é uma das que melhor definem o texto literário. É lógico que Aristóteles fala em outro momento, os gregos de modo geral, não é apenas Aristóteles quem trata da mimesis, falam em um outro momento, com outro objetivo, mas eu acho que sim, a mimesis ressignificada, ela tem muito a ver com a própria essência do texto literário e, na minha opinião, é um dos elementos que mais especificamente servem para conceituar, para demonstrar, para destacar a natureza ímpar do texto literário em relação às demais formas de produção humana. É lógico que, para isso, é necessário se trabalhar adequadamente com o conceito de mimesis. Isso aí entra um pouco na questão da tradução, tá? Traduzir mimesis não é fácil, inclusive existe um certo consenso entre os tradutores a respeito disso. Aqui nesta edição que me serviu de base, o tradutor toca neste ponto da não correspondência total entre a mimesis aristotélica e sua tradução para o português, que costuma ser a questão da imitação. E é bem verdade que, sim, mimesis não está ligada puramente a noção de imitação tal qual nós a conhecemos, tá, gente? Mimetizar não seria, para o pensamento aristotélico, não seria pura e simplesmente copiar alguma coisa. A arte, que é definida por Aristóteles como uma manifestação mimética, ela não teria o objetivo de trazer a realidade tal qual ela se apresenta para o âmbito textual, para o âmbito do objeto artístico de modo geral, né? Ele não fala apenas de literatura. E nesse sentido, até mesmo hoje em dia, dá para se verificar muito da certeza e da correção deste conceito, desta compreensão aristotélica. Porque se nós formos ver, talvez unicamente a fotografia estaria próxima de ser uma cópia do real. E mesmo assim, dentro de uma intenção artística, a fotografia, sequer ela chega a copiar o real tal qual ele é. Afinal de contas, trabalhando com saturação, ou seja, um jogo de cores, sombras e etc., e outros elementos, você consegue, até mesmo na fotografia, recriar aquela realidade que está sendo captada. Então, assim, a mimesis não é pura e simplesmente a cópia. O tradutor aqui desta versão, que é Paulo Pinheiro, ele toma uma solução que eu acho muito pertinente, que é a noção de imitação criadora, tá? Então, a mimesis, para Aristóteles, e de acordo com a proposta de Paulo Pinheiro, seria uma imitação criadora, uma imitação criativa, ou seja, que vai além da cópia, que estabelece algo novo. Imitação que
cria, que não apenas copia. Ele não utiliza essa expressão o tempo inteiro, ele apenas coloca em nota e ele vai preferir ou trazer a noção de mimese ou a noção de imitação quando ele está mesmo traduzindo o texto aristotélico. Mas a solução que ele encontra para indicar ao leitor uma possível compreensão da noção de mimesis é muito adequada, tá? Eu acho interessante também a noção de mimesis como recriação, ou seja, criar novamente. É essa que eu adoto, é assim que eu entendo a questão da mimesis, e tem muito a ver com a própria noção de literatura trazida por Masson Moisés aqui no livro que nós tivemos como base para as considerações do mês de janeiro a respeito da literatura, onde ele vai dizer que no fenômeno literário cria-se uma realidade paralela, ou seja, uma nova realidade, uma outra realidade. O que seria isso se não uma recriação? E o que seria isso se não fosse uma adaptação do conceito aristotélico de mimesis? E para Aristóteles, mimesis seria representar a realidade não da forma como ela é, mas da forma como ela poderia ser. Esta noção do poder ser, ela está ligada verdadeiramente a uma recriação, tá? Ou seja, não está presente no texto literário, ou na pintura, ou na escultura, ou seja lá em que forma de arte com a qual se está lidando, não está presente a realidade exata, está presente a realidade recriada, fruto de uma mímese criadora, igual propõe aqui o Paulo Pinheiro, fruto de uma recriação esta que estabelece uma para-realidade na noção de Masson Moisés e na noção que eu gosto de seguir, tá? A respeito disso, cabe fazer uma leitura, uma citação aqui de um ponto da Poética de Aristóteles, quando no seu capítulo 9 do seu texto, ele diz que, com efeito, o historiador e o poeta diferem entre si não por descreverem os eventos em verso ou em prosa. Isso aí, com isso, ele já desfaz um equívoco muito grande de associar a literatura à presença de um verso, a uma estrutura, tá? Hoje em dia, que nós temos outras manifestações literárias que não sejam em verso, né? Nós temos a prosa, os romances, os contos, mas ainda assim se tem muito uma noção de estrutura, uma estrutura como delimitando o texto literário. Ou seja, um romance teria que ser dividido em capítulos, um romance deveria ter uma organização em parágrafos, um conto deveria ser de tal forma e etc. E a realidade é bem diferente, tá? Se não for algo que transcende a forma, como nós poderíamos estabelecer, por exemplo, como sendo literatura, uma obra de Saramago, ou um texto muito curioso que chegou aqui em casa certo dia, que é o Peso do Pássaro Morto, um texto classificado como romance pela autora, e eu acredito que pelo rapaz que fez a introdução ao livro, mas que é em verso, tá? Eu ainda não me detive sobre a obra para estabelecer, de acordo com a crítica literária com a qual eu comungo, que tipo de texto seria aquele, mas o fato é que sim, há a possibilidade de um romance ser escrito em versos. Então, se a estrutura é livre, se a estrutura ela pode ser ressignificada de acordo com as intenções ali do escritor, de acordo com uma série de questões, e se sim, podem ser feitas outras manifestações do engenho humano que não necessariamente sejam literatura, através de uma estrutura que se aproxima do texto literário, ou seja, em verso, numa divisão em capítulos, como se fosse um romance ou algo deste tipo, então já daí se vê que a questão extrapola a forma em si. Hoje em dia muito mais se extrapola, mas já na época de Aristóteles isso aí é significativo, e o autor fala que deve-se ir bem mais além para que se consiga conceituar aí o que verdadeiramente é literatura, tá, gente? Então ele continua dizendo: poder-se-iam apresentar os relatos de Heródoto em versos, pois não deixariam de ser relatos históricos,
por se servirem ou não dos recursos da metrificação, mas porque um se refere aos eventos que de fato ocorreram, ou seja, o historiador, enquanto o outro aos que poderiam ter ocorrido, ou seja, o poeta, ou seja, o artista, tá? Esta noção do que poderia ter ocorrido é aí que está a noção de mimesis para Aristóteles, que vem juntamente com uma outra noção, claro, que é a noção de verossimilhança, tá? A verossimilhança, ela ajuda a entender este que poderiam ter ocorrido como portando aí uma verdade inerente à obra, que, enfim, vai justificar alguns acontecimentos que podem estar ali presentes e que não necessariamente se ligam a uma realidade factual, uma realidade observável dentro do mundo real em que nós vivemos. E tudo isso, gente, faz com que Aristóteles seja extremamente atual, faz com que eu goste tanto de suas ideias, que elas sejam aplicáveis sim a uma noção de literatura moderna, contemporânea, porque muito do que ele coloca nós podemos justificar a partir de obras e mais obras que estão por aí, como a literatura fantástica, o realismo mágico, todas essas obras que, sim, são verossímeis. E são verossímeis porque a estrutura desenvolvida desde o início do texto, o ambiente mágico ali criado, as possibilidades que foram sendo construídas estruturalmente dentro da obra, fazem com que haja uma verossimilhança em relação aos fatos sobrenaturais que ali podem acontecer. É o que acontece, por exemplo, com o livro, um dos livros que eu analisei no mês de janeiro aqui no canal, a novela Aura, de Carlos Fuentes. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Os acontecimentos ali que superam o âmbito do compreensível puramente através da realidade que nós aprendemos no nosso dia a dia, eles são justificáveis pela verossimilhança interna daquela obra, tá? E isso Aristóteles representa muito bem ao longo de sua poética. A esse respeito, eu vou citar aqui um trecho do Dicionário de Termos Literários de Masson Moisés, onde ele, falando sobre o maravilhoso, a verossimilhança dentro do maravilhoso, ele diz que a intervenção exterior à fábula deve proceder da sua própria estrutura, ser-lhe coerente, congruente e não imposta ou enxertada qual um corpo estranho. Então é aí que está a noção de verossimilhança, um dos elementos constitutivos mais fortes para a criação da mimesis, segundo Aristóteles. Ao lado da noção de necessidade está aí este fator, que é a verossimilhança, que justifica a existência de uma imitação da realidade tal qual ela poderia ser e não especificamente exatamente igual ao que ela é. É necessário dizer que Aristóteles não foi o primeiro a tratar da questão da mimesis, tá? Inclusive antes dele, até tratando assim de forma mais direta e mais aprofundada, porque define um pouco mais o que é a mimesis. Aristóteles cita, mas ele não tem uma preocupação de definir os elementos com os quais ele está trabalhando aqui na poética, e a mimesis é um deles. Mas antes dele vem Platão, e Platão ele até estabelece melhor um pouco a noção de mimesis, faz compreender muito mais para quem está pegando o texto pela primeira vez. Alguém que pega pela primeira vez a poética e pega pela primeira vez a República, eu diria que sai entendendo mais a noção de mimesis a partir de Platão do que a partir de Aristóteles, tá? Se a gente pegar só, é claro, o texto puro e simples da obra, não pegar as notas de rodapé e etc. Na República, Platão ele vai criticar um pouco a arte, um pouco não, né? Ele vai criticar bastante a arte, porque segundo ele a arte seria uma imitação em terceiro grau, tudo bem? Nós teríamos um plano ideal, onde as coisas estariam em seu estado puro, conhecido como plano das ideias, e lógico, eu não vou me deter aqui nisso, porque não é o objetivo. A base aqui é Aristóteles, eu vou apenas citar Platão, mas futuramente a gente entra mais especificamente no texto platônico, tá?
Então, existiria este plano ideal, existiria a realidade a partir da qual nós temos um simulacro do que seria este plano ideal, tudo bem? Ou seja, a realidade ela já seria uma imitação inferior às ideias, tá? E a arte seria uma imitação da realidade, ou seja, o modelo jamais seria alcançado através da arte, que em verdade não mira no modelo, mas sim mira na realidade, que já é uma imitação do modelo. Então a arte seria esta imitação em terceiro grau, que antes de trazer em si a verdade que temos lá naquele modelo, seria sim uma deturpação desta verdade, porque afinal de contas, né, seria aí uma mentira em terceiro grau. A diferença de Aristóteles, basicamente em relação a Platão, e lógico, a respeito dessa diferença, gente, tratados já foram escritos, tá? Não seria em 2 ou 3 minutos de vídeo que eu estabeleceria aqui definitivamente esta diferença. Mas basicamente assim, nós poderíamos apontar que enquanto Platão se liga muito a esta noção da mentira e destaca o fato de que o não conter este modelo ideal seria um problema, Aristóteles ele não está preocupado com trazer para si algo ideal, mas sim, claro, ele está preocupado na forma como o artista ele recria esta realidade, lógico, adaptando aí o conceito, tá? Mas a partir do modo como o artista recria a realidade, não estabelecendo uma imagem precisa, mas sim uma imagem possível, e a partir daí ele conduz a algo, tudo bem? E este algo, se nós temos a estrutura da mímesis para Aristóteles como sendo apoiada na necessidade e na verossimilhança, esta estrutura construída adequadamente ao longo do desenvolvimento da fábula, ela conduziria para um ponto alto, um momento sublime ali daquele fenômeno, que seria a catarse, tá? A catarse que é onde mira Aristóteles, é aí onde Aristóteles vê a grande riqueza da arte de um modo geral, mas mais especificamente da tragédia, tá, gente? Que é o que ele é onde ele se debruça melhor. É lógico que nós não estamos hoje fazendo um comentário geral da arte poética de Aristóteles. Hoje nós estamos trabalhando a mímesis a partir de Aristóteles. Futuramente, no próximo vídeo, quando nós estivermos nos detendo de um modo geral sobre a arte poética, eu colocarei aqui um pouco da divisão da obra em partes, digamos assim, o que ela privilegia mais e etc. Tudo bem? Mas independente de ele se deter mais e ver maior grandiosidade na tragédia, ou, enfim, dele partir também de uma noção geral de arte como um todo, falando aí de vários tipos de arte, essa mímesis, ela conduziria a algo, e esta condução leva a uma catarse. Catarse que, enfim, é um termo que se origina, pelo que nós vemos aí a partir dos estudiosos e etc., ela se origina do plano médico, tá? Aristóteles ele tinha uma formação familiar em medicina, seu pai era um médico e Aristóteles ele tem uma formação também nesta área, e a catarse seria como que a purificação do corpo, tudo bem? Inclusive alguns entendem a catarse como sendo o alívio do corpo, né? Retirar as tensões do corpo a partir da contemplação ali daqueles feitos colocados ali, que eu já vou tratar melhor deles. Mas muitos outros autores dizem que essa catarse, essa purgação, essa purificação, ela se dá também e principalmente no âmbito psíquico, tá? Ou seja, haveria ali uma purificação dos sentimentos, da própria alma do indivíduo, do contemplador, né? Ou talvez não só do contemplador, mas também até mesmo dos próprios atores ali envolvidos no espetáculo, a partir da contemplação daqueles sentimentos, tá? Que seriam o sentimento do pavor e da comoção. Em determinado ponto,
da sua Poética, Aristóteles diz o seguinte: a mimese tem por finalidade não apenas a ação conduzida a seu termo, mas também os acontecimentos que suscitam o pavor e a compaixão. Então, seria como que, observando o desenvolver daquele enredo ali, daquela fábula, e com a situação do herói ali demonstrada, o espectador se identificando, esta contemplação daquele sofrimento, daquela reviravolta que se dá ali e que causa um determinado desenrolar naquela tragédia, naquele texto de um modo geral, nós ampliando este conceito para o âmbito da literatura como um todo, esta contemplação geraria a catarse dos sentimentos que o próprio contemplador tivesse, tudo bem? Ou seja, haveria aí a purificação dos seus próprios sentimentos. Porém, gente, a mimesis, ela não se dá de uma única forma, tá? Caso ela se desse de uma única forma, não haveria diferença entre as artes, não haveria diferença dentro da arte literária entre a tragédia e a comédia, entre a epopeia. Então, para que haja essas diferenças, para que nós vejamos diferença entre, por exemplo, no plano atual, tá, gente? Entre um romance e uma música, entre um poema e uma pintura, e uma escultura e etc., é necessário que a imitação ela se dê de diferentes formas. E Aristóteles ele vai falar o seguinte a respeito disso. A epopeia e a poesia trágica, também a cômica, a composição ditirâmbica e a maior parte da aulética e da citarística, todas são, tomadas em seu conjunto, produções miméticas. Entretanto, diferem umas das outras em 3 aspectos. Ou bem porque efetuam a mimese em diferentes meios, ou bem de diferentes objetos, ou bem porque mimetizam diferentemente, isto é, não do mesmo modo. Então, é a partir deste momento em que Aristóteles vai estabelecer aquela clássica divisão da mímese, né, em 3 aspectos, ou seja, os meios, os objetos e os modos. Os meios estariam ligados à utilização de cores, de melodia, de ritmo, ou seja, da linguagem com que aquela arte, com que aquela forma mimética, aquela produção mimética se produz, tá? Então, é a expressão a partir de um meio que diferencia, por exemplo, a dança da epopeia, tá? Enquanto que a dança se utiliza puramente, o único meio de expressão da dança é o ritmo, a epopeia se utiliza, além do ritmo, da métrica, da linguagem, entendem? Em segundo lugar, viria a expressão por meio do objeto, tá? E como objeto, Aristóteles coloca a representação de homens melhores ou piores do que nós mesmos. E aí estaria a diferença, por exemplo, entre a tragédia e a comédia. Embora elas se aproximem em alguns pontos, mas elas têm essa diferença substancial, que é o fato de a tragédia representar homens melhores e a comédia representar homens piores do que nós. Isso através das ações que são ali desenvolvidas nesses 2 tipos de obras, tá? E por fim viria a diferenciação de acordo com o modo, ou seja, como que, a partir de qual modo este poeta se expressa. Isso tem a ver com a questão da existência de uma narrativa, a existência de uma dramaturgia, e é neste ponto em que existe a diferença, por exemplo, entre a epopeia de Homero, por exemplo, a Ilíada, e uma tragédia, como o Édipo Rei, tá? Embora ambas imitem seres superiores a nós, tanto a epopeia quanto a tragédia, elas diferenciam pelo modo como elas são expressas, sendo a epopeia a narrativa através de versos e a tragédia sendo o drama. Para arrematar essa noção de mimesis a partir de Aristóteles, e indo além de Aristóteles um pouco também, porque o objetivo nunca é trazer apenas uma visão, tá? Existe aquela obra que serve de base, mas existem também outras contribuições que eu trago, e aqui eu quero trazer a contribuição de Luiz Costa Lima
através desta obra aqui, Mimesis e Modernidade, Formas das Sombras, onde ele vai trabalhar um pouco da noção de mimesis, primeiramente entre os gregos, entre os antigos, e depois ele vai trazer a questão da mimesis na modernidade, vai explorar isso. Mas o que nos interessa aqui é basicamente onde ele vai falar sobre Aristóteles, em que ele diz que, mais do que nunca, mimesis não pode ser tomada como imitatio, ou seja, aquela noção que nós já tínhamos abordado de que mimesis não é, para Aristóteles, puramente uma imitação da realidade. Víramos que isso não seria correto sequer em Platão, pois a imagem não é o duplo da coisa a que se refere, e porque é incapaz de representar as ideias. Em Platão, a mimesis é sinônimo de um campo fantasmal. É o outro da sombra, nem sequer a própria sombra, pois esta ainda supõe um corpo que a projeta. Em Aristóteles, ao invés, a mimesis partilha das leis que governam a physis. É uma potencialidade que se atualiza em um produto. Isso aqui é fundamental, gente, para entender o que é a mimesis em Aristóteles. A mimesis em Aristóteles seria, de acordo com Luiz Costa Lima, e numa interpretação que para mim é muito importante e riquíssima, ela é uma potencialidade que se atualiza em um produto. Ou seja, a potencialidade aqui ela tem muito a ver com aquela história do aquilo que poderia ser e não o que é, que Aristóteles traz. Ou seja, existe uma realidade em potencial que pode vir a existir, que se atualiza no âmbito da obra literária, no momento mesmo de produção ali daquela obra, tá? E aí depois ele vai aprofundar um pouco mais, trazendo dois autores, e eu quero trazer aqui o que esses dois autores comentam, porque isso vai ser fundamental para a própria compreensão de mimesis que Luiz Costa Lima vai ajudar a desenvolver a partir de Aristóteles. O primeiro autor, que é o Manfred Fuhrmann, ele diz o seguinte: perguntamos-nos se uma obra de arte que modifica o objeto imitado deveria ser chamada de imitação. Isso aí verdadeiramente é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Um segundo autor, que vai ser o Emmanuel Martineau, ele diz o seguinte: se jamais nos escapasse essa certeza prévia que a mimesis supõe uma dualidade do real e do representado, estaríamos mortos. É preciso, diz ironicamente, salvar esta dualidade, sob pena de ver naufragar uma interpretação que não deve conduzir senão a esta questão filosoficamente subsidiária. A imitação transpõe, representa, exprime, estiliza, idealiza, mima, transfigura e etc. Mas, custe o que custe, deve ser entendido que ela imita, ou seja, que se refere a um real, a que virá se superpor como um plano a um plano. Então, sim, existe aí, de acordo com Martineau, uma sobreposição daquele real trazido através da mimesis, né, da ação mimética, um real que se sobreporia a um outro real, que é o da realidade factual, enfim, mas que não se limita a conter esta realidade palpável, mas sim a fazer esta série de transformações, que é transpor, representar, exprimir, estilizar, idealizar, mimar, transfigurar. Então, tudo isso estaria pressuposto na atividade criadora. E aí, arrematando, Luiz Costa Lima ele vai trazer uma interpretação da mimesis que eu acho muito interessante. Ele vai trazer a ideia de que esta recriação presente na mimesis, ela não é algo que se dá apenas no momento de produção da obra. E cabe, gente, nós darmos um certo crédito, ou pelo menos refletirmos a respeito da colocação dele. Ele diz que o próprio momento de recepção, de contemplação daquela obra, ele é também um momento de recriação. E aí ele coloca o leitor também como responsável por uma mimesis. E ele vai dizer o seguinte: olha, vista em si mesma, a mimesis não tem um referente como guia. É, ao contrário, uma produção análoga à da natureza. Não sendo o homólogo de algum referente, tanto ao ser criada quanto ao ser recebida,
ela o é em função de um estoque prévio de conhecimentos que orientam sua feitura e sua recepção. Luiz Costa Lima ele vai além tanto dos autores que citou anteriormente, como também um pouco de toda uma tradição de interpretação da obra aristotélica, porque ele diz que não existe essa necessidade, já que a mímesis é essa possibilidade de real, né, o real como poderia ser e não como é, ela não teria uma dependência da realidade. Ela estaria sujeita a uma série de bagagens, de conhecimentos e de ideologias que são colocadas e que servem para transfigurar este real, seja no momento de produção da obra, seja no momento de reprodução, ou seja, naquele momento em que nós, enquanto leitores, também damos nossa interpretação à obra e trazemos neste fenômeno de interpretar e de ressignificar, trazemos também uma nova mímesis para ela, tá? E ele finda dizendo: como, ademais, este estoque prévio varia de acordo com a posição histórica do receptor, isto é, com a ideia de realidade trazida por sua cultura, com sua posição de classe, com seus interesses e etc., o que o receptor põe na obra é, em princípio, historicamente variável e distinto do que aí punha o Criador. Então vejam que interessante, gente. Nós partimos aqui de Aristóteles, mas nós trouxemos aqui uma outra visão. A visão que é a visão de Luiz Costa Lima, que dialoga muito com o que eu vejo, tá? Sobre a literatura. Eu vejo o momento de recepção, isso se deve, claro, à minha trajetória de estudos, até mesmo no mestrado, onde eu me baseei na estética da recepção para tecer considerações a respeito do fenômeno literário. E Luiz Costa Lima, ele é filiado à estética da recepção também, então tudo se casa. E Luiz Costa Lima, ele traz essa noção de mímesis como recriação, como o estabelecimento de uma realidade possível, como passível de extrapolar o âmbito da produção e chegar ao âmbito da recepção. Isso fica evidente quando nós vemos que nem sempre um autor, por mais grandioso que seja, e que ele seja um sucesso de público e de crítica, ele consegue falar tão especialmente e tão ricamente a todas as subjetividades. Sempre vai ter alguém que não vai se identificar tanto com aquele autor, sempre vai ter alguém que não vai receber tão bem a sua obra. Recentemente eu fiz aqui no vídeo de janeiro do nosso poeta do ano aqui no canal, que é Carlos Drummond de Andrade, eu fiz um comentário a respeito da Máquina do Mundo. E um dos inscritos, o Liam, a quem eu deixo o meu abraço, ele colocou lá: olha, eu não quero parecer arrogante, mas eu não vejo muita beleza em Carlos Drummond de Andrade, etc. Enfim, um autor que é sucesso de público e de crítica. E eu não vejo problema nenhum em Liam, assim como em várias outras pessoas, não verem beleza em Carlos Drummond de Andrade. Isso porque, para aqueles leitores, o processo catártico não se deu, tomando aí a noção de Aristóteles. Por quê? Porque não houve aí o diálogo perfeito entre o modo como o autor recria a realidade e o modo como o leitor recria a realidade. Isso é extremamente possível de acontecer. Arte é subjetividade, arte tem a ver com preferências, gostos, trajetórias, e, enfim, é muito comum e é muito aceitável que um determinado leitor não se identifique com uma obra. E claro, Aristóteles tinha o seu objetivo e Aristóteles não entenderia desta forma, tá? Mas, enfim, o conhecimento está aí para ser aperfeiçoado com o tempo, né, gente? Também, se nós formos entender que tudo morreu com os gregos, diríamos que a ciência também morreu há muito tempo, o que eu não quero crer, tudo bem? Então, lógico, Aristóteles está na base da minha compreensão sobre muita coisa, inclusive sobre literatura, mas sempre há o espaço para a gente ampliar. E eu acho que Luiz Costa Lima e a estética da recepção ampliam de forma muito rica a noção de mímesis, trazendo-a para o outro lado do fenômeno literário, no caso aí o lado da recepção, e isso amplia demais as possibilidades de interpretação do conceito de mímesis e da própria natureza do texto literário como um todo. O texto literário que surge de uma recriação da realidade, mas que também
no seu ponto alto, que é o momento da leitura, que é, afinal de contas, para isso que ele é criado, para ser lido, também ali se dá uma recriação. Se dá uma recriação da realidade, se dá uma recriação da obra. A obra passa a ressignificar e a ser diferentes obras de acordo com os diferentes leitores, nas diferentes circunstâncias de leitura em que este processo se dá. Então, gente, é isso. Lembrando que este é o primeiro vídeo, tá? Ainda teremos aqui um segundo vídeo onde vamos falar de um modo geral sobre a poética, tá? Falando aí da divisão da obra como um todo, a primazia que ela dá à tragédia, entre outras coisas, tá? Falar um pouco da tradução, citar a diferença dessa tradução para outra que eu tenho aqui, que também é muito boa, tá? Mostrar os pontos positivos e negativos de cada uma delas, enfim. Então, teremos ainda um segundo vídeo sobre a poética. Este vídeo de hoje específico sobre a mimesis. É claro que não tratamos de tudo sobre a mimesis, seria impossível num vídeo apenas, mas apresentamos aí uma proposta de ampliação do conceito que eu acho que vale a pena, se não concordar, claro, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas pelo menos refletir a respeito, porque é interessante, né? Então, eu agradeço muito a audiência de vocês, espero que, se gostaram, se engajem, comentem, deixem aí sua opinião a respeito do vídeo e do meu trabalho, tudo bem? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.